A tragédia que afeta o Rio Grande do Sul começa a ter impactos na economia do estado. Há mais de uma semana, empresas e indústrias paralisaram as atividades e muitas delas talvez não consigam mais reabrir diante de tantas perdas. Para a gente entender melhor sobre esses impactos, eu converso agora com Luiz Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio do Rio Grande do Sul. Luiz, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Bom dia. É possível estimar em números o tamanho dessa tragédia do ponto de vista econômico para o estado gaúcho? Bom dia, Jonathan. Bom dia, telespectador da Record. Obrigado pela oportunidade de se falar aqui um pouco dessa parte que também é importante, que é a questão econômica. Nós estamos falando aqui da casa de bilhões de reais, a recuperação do Estado. Todo esforço que está se fazendo neste momento, os voluntários, sem desprezar isso, sem dizer que isso não é importante, mas é para manter a dignidade das pessoas, o mínimo que se possa dar para elas de conforto e de dignidade de vida neste momento trágico, enquanto ainda as águas estão deixando seus efeitos, ou aqui na região metropolitana nós ainda estamos sofrendo, onde eu estou. Mas se a gente for falar em reposição de infraestrutura, de pontes, estradas, enfim, deslizamentos, todas essas coisas que foram destruídas, a gente fala de um valor colossal em bilhões de reais e um tempo não muito curto. Se o Estado receber efetivamente esse recurso federal, é a hora. O Rio Grande do Sul contribui com muito para a Federação Brasileira, deixa entre o que remete e o que recebe bilhões de reais por ano, e todo o Brasil seria prejudicado caso o Rio Grande do Sul não recebesse esse apoio, essa ajuda financeira para reconstruir a sua logística, que está altamente prejudicada, todos sabem, pontes, estradas, ferrovias, transporte urbano, infraestrutura, tudo isso. Nós temos um impacto enorme, 85% da força de trabalho está atingida, 81% do PIB está envolvido com isso. No setor terciário, que nós representamos, o setor do comércio, bem e serviço, 86% do PIB está atingido. Então, nós estamos falando aí de muito impacto, por enquanto, ainda, sobre quem tem que produzir. De gerar emprego e salários para que as pessoas tenham vida digna. Então, nós estamos falando aqui na casa dos bilhões, sem nenhum exagero, de que esse recurso precisa ser aportado para o Rio Grande do Sul reestruturar e voltar a ser o que ele era antes dessa tragédia. Luiz, você que está em contato diretamente com empresários, comerciantes, quais são os relatos que você recebe em relação às perdas, né? O que essas empresas sofreram de danos por conta dessas enchentes? A gente está falando, por exemplo, de maquinários caros que se perderam em meio às águas, por exemplo? Sim, não há dúvida, mas as grandes companhias geralmente estão estruturadas fora dessas questões críticas. Nós temos que pensar também em muitos outros pequenos pontos de distribuição, como comércios nos bairros, nas vilas, nas cidades pequenas, que sua estrutura de logística e de eletrônica também está prejudicada. É lógico que todo prejuízo, todos perdem, à medida que se alguém estiver fora desse prejuízo momentâneo, por conta de não ter sido atingido as suas instalações, ficará fora por conta da queda brusca da renda das pessoas e da produção do setor primário e do comércio do Estado. Ainda que a gente diga que nesse momento talvez não seja a hora de apontar culpados, mas a gente também precisa começar a trazer responsabilidades sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Do seu ponto de vista, faltaram ações públicas a ponto de evitar essa tragédia? Avisos ocorreram, mas nós não estávamos preparados. Foi absurdamente fora de qualquer parâmetro previsível. Então, claro que aqueles episódios ali no Vale do Taquari, no Rio das Antas, aquela região, é algo que não se podia prever. Quer dizer, prever estava
passou do nosso maior limite, que foi 1941, 1938, há 80 anos atrás, a gente teve tragédias nessa dimensão em termos de enchente. O que acontece com a região metropolitana é que, infelizmente, um fenômeno que se repete com tanta distância de tempo, as prevenções que haviam sido construídas foram negligenciadas no mínimo. A gente pode ver que o dique, o muro, as casas de bomba, todas essas se mostraram inoperantes e colapsaram agora na hora que precisavam estar em ação, porque não se imaginava isso voltar com esta intensidade. Eu faço um comparativo com a Holanda, Países Baixos, que vivem diariamente embaixo do mar, muitos deles. E eles têm uma constante preocupação com isso. Não foi o nosso caso. A gente tem muito lapso de tempo entre um episódio e outro e, por isso, embora tivéssemos, sim, equipamento de proteção, foram desconsiderados. E, para não falar demais, mas um equipamento no centro da cidade, de Porto Alegre, o muro era até por muito desprezado. Então, vamos lá, não vou culpar autoridades, todos nós temos culpa e temos que... Bom, nós estamos com uma instabilidade na conexão. A gente está conversando com o presidente do Sistema FEComércio do Rio Grande do Sul, trazendo informações importantes e relevantes sobre os impactos que toda essa enchente vai trazer do ponto de vista econômico, né? A gente tem visto várias empresas que também perderam tudo e, claro, quem mais sofre com isso são os pequenos comércios. São pessoas que realmente tinham estruturas menores e que viram todo o seu estoque, toda a sua mercadoria ser levada pela água ou, no mínimo, ser danificada, estragou em meio a tanta chuva, tanta água. A gente volta, então, à conexão agora, nos permite. Presidente, o senhor falava sobre a questão do que teria sido necessário para evitar essa tragédia. A partir de agora, diante de tudo isso que a gente está vendo, podemos pensar numa união maior entre a iniciativa privada e o poder público em pensar em ações efetivas para a gente não permitir que isso que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul se repita? É claro, a iniciativa privada está se mostrando, todo o recurso vem da iniciativa privada. O governo tem sua parte e o faz com impostos que iniciativa e salários que a iniciativa privada gera, que as pessoas geram, as empresas geram, os próprios agentes públicos também pagam impostos. O governo tem essa fonte de recursos para fazer, eu diria, a infraestrutura. Eu diria que nós temos, sim, equipamentos, nós negligenciamos com eles. Nós temos que reestruturá-los e fazer com segurança e manter esse alerta permanente. Eu acho, na minha cabeça, está funcionando como um alerta. Agora nós teremos repetição mais seguida destes fenômenos. Então nós temos que, sim, reconstruir nossos diques, repreparar as nossas casas de bombas, repreparar a infraestrutura para que ela esteja, de fato, preparada para receber catástrofes como essa. Tínhamos, sim, condições. É o caso, São Leopoldo, por exemplo, é um caso que não dá para entender o que aconteceu neste momento, mas, enfim, estava totalmente protegido. E também falhou o equipamento, portanto, tem que se cuidar mais disso para que, veja, o São Leopoldo estava 100% protegido por um dia, que funcionou 30 anos mais ou menos nessa condição e agora também colapsou. Então, temos que ver aonde está o erro. Claro que sim, a iniciativa privada, os empresários, a sociedade é responsável também por trabalhar junto com o governo nessa reconstrução. Luiz, hoje muitas pessoas que foram resgatadas, né, perderam tudo e também temem perder o emprego. Que mensagem o senhor passaria para essas pessoas hoje que estão em abrigos e estão aí sem uma esperança do que será pela frente? A gente pode pensar em iniciativas, ações que serão tomadas para a gente minimizar as perdas no mercado de trabalho aí no Rio Grande do Sul? Não, eu diria que não percam a esperança. Empresas responsáveis nós temos e todos eles alcançarão um valor razoável para a reposição desses equipamentos, desses móveis, dessas perdas materiais, de voltar às suas moradias.
As casas demora mais um pouco, mas eu digo, os empregos não terminarão, a gente estava num bom momento de emprego, ele voltará a aumentar essa procura, cair um pouco, depois voltará a aumentar novamente, então não percam a esperança, todos que estão em abrigos, as suas empresas estão pensando em vocês e vocês todos voltarão para o trabalho, tenho convicção disso. Que tipo de ação os comerciantes, empresários do Rio Grande do Sul precisam dos governos municipais, do governo estadual e do governo federal neste momento? Com certeza, um recurso sem burocracia, a fundo perdido para os pequenos empresários. Não são quantias muito grandes para repor o seu negócio. O SEBRAE, do qual eu sou presidente do Conselho Deliberativo, já disponibilizou 8 milhões, por enquanto, para pagar uma cota para pequenos empresários que perderam o seu negócio. Mas, na verdade, o que precisa vir é recursos, como eu disse, volumosos, bilhões do governo federal, que serem jogados a fundo perdido nessas empresas pequenas e nas grandes também, para a recuperação do Estado, para a recuperação dessas empresas. Muito bem, conversei com o Luiz Carlos Bon, presidente do Sistema FEComércio do Rio Grande do Sul. Luiz, muito obrigado por essa entrevista. Assim como eu digo aos nossos entrevistados, nossa solidariedade diante dessa tragédia que o povo gaúcho enfrenta por conta de todas essas enchentes. Eu que agradeço a oportunidade, Jonathan, um prazer falar contigo. Tudo igualmente. Bom.